Prezados inscritos, espero que vocês estejam bem. E aqui está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Como a gente está tendo restrições para falar as palavras, não se pode falar sobre as caixinhas mágicas, não se pode falar em resultado de pleito, não se pode falar o nome de um presidente, não se pode falar mais nada. Então a gente tem que ter cuidado. Vou falar em metáforas para vocês, com todo o apreço que tenho pelos meus inscritos. Vocês prestem atenção no que eu vou falar e depois, nas entrelinhas, vocês vão entender o que eu quero dizer e a situação. Vejam a capa do vídeo aí, tem um Napoleão ali num cavalinho de pau, tem essa frente do Palácio do Planalto aqui, atrás dessas estátuas aí dos candangos lá de Brasília. Aqui é a Praça dos Três Poderes. Se vocês estivessem olhando de frente, atrás de vocês estaria o STF, do lado esquerdo está lá o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e na frente então temos o Palácio do Planalto ali, onde o presidente despacha. E mais à direita estaria a pira da pátria, a bandeira da pátria, o fogo simbólico aquele. Meus amigos, essa expressão, tudo dantes como no quartel de Abrantes, todo mundo já ouviu, significa que tudo permanece como está, ou da mesma forma, sem alteração, ou tudo, nada vai ser diferente, a situação é essa. Nós temos uma origem portuguesa e a situação é sempre essa aí. E vocês vão entender o que eu estou dizendo no final desse vídeo. Então, depois que falhou a reação militar das monarquias europeias, lá no século XIX, contra a Revolução Francesa e aqueles ideais republicanos de liberdade, fraternidade, não sei o quê, Napoleão consolidou o seu poder e tratou da conquista territorial de outros países da Europa. Então, em tudo que era a direção da França ali, para leste, para oeste, para o sul, para o norte, ele tentou invadir outros países e conquistar. Foi conquistando a Itália, a Espanha, Portugal, queria conquistar todos os países ali. Então Napoleão ordenou a invasão de Portugal, queria que Portugal fechasse os portos porque eles estavam em guerra com os ingleses e não queriam que Portugal mantivesse o porto aberto. Então o príncipe regente, que na época era o Dom João, depois Dom João VI, ele resiste a essa manobra do Napoleão e fica adiando, não queria cumprir a decisão do Napoleão, porque o Napoleão era um ministro do STF da Europa. Ele mandava em tudo, em todos os reis, em todos os governos. Ele falava, mandava e desmandava, invadia, tomava, saqueava e punia as pessoas. Napoleão ele mesmo se autoproclamou rei da França, rei da Itália, e mandava os cupincha dele, um foi para Portugal, presidente, outro foi lá para Espanha, os irmãos deles se autodenominaram reis, e assim ele fazia. Então esse príncipe regente, que era o filho da Dona Maria I, Dona Maria Louca, que era a esposa do... Como é que era o nome daquele homem? O marido da Dona Maria Louca era Pedro III, uma coisa assim, que faleceu, e a Dona Maria ficou lá como rainha de Portugal. Então ele não quis negociar e tal, e aí Napoleão ficou furioso, impaciente com aquilo, e mandou um general dele lá, o general Jean-Adoc Junot. Ele levou 28 mil homens para atacar Portugal. E invadiram Portugal, porque Portugal não tinha exército, não tinha resistência nenhuma. Então em 1807, a primeira das cidades invadidas pelo general Junot, que era o braço direito do Napoleão, foi a cidade de Abrantes, que fica no litoral, a 150 km de Lisboa, na margem do rio Tejo. E lá instalou o quartel-general, e meses depois, esse mesmo Janot se nomeou Duque de Abrantes. Então esse Duque de Abrantes encontrou um país praticamente desgovernado, sem governo, não obedecia a ninguém, e na véspera toda a corte portuguesa, com medo de Napoleão, havia fugido para o Brasil às pressas, sem muita organização. Reuniram lá 35 navios mercantes e navios de guerra e fugiram, levando a família real, a Dona Maria Louca e o príncipe regente Dom João, para estabelecerem um reino português nas terras brasileiras. Isso lá em 1807. Longe do poder do Napoleão e das guilhotinas lá.
e mantendo o poder da família Bragança, né, família imperial Bragança. O Junot, então ele assumiu a governança de Portugal em nome de Napoleão e declarou o fim da dinastia, o fim do reinado da família Bragança. Durante a invasão lá em Portugal, ele ousou se opor. Ninguém ousou, ninguém quis encarar, todo mundo morria de medo do Duque Abrantes, esse do Napoleão. E o povo ficou abandonado pela família imperial, não tinha mais governo, ficou oprimido, né? E fizeram uma guerra civil, uma resistência heróica lá em todos os locais do Reino de Portugal. Tinha focos de rebelião populares e esses focos de guerrilha facilitaram com que os ingleses chegassem ao território português em 6 de agosto de 1808. Aí o general inglês Arthur Wellesley desembarcou na Baía de Vagos e começa um longo processo de reação contra Napoleão e contra os franceses. Esse descontentamento popular lá dos portugueses acabou por livrar Portugal da ocupação, porque os franceses saquearam Portugal, as igrejas, os palácios, toda a riqueza, ouro, foi parar na França. E para trás ficou só a destruição, a degradação, a desorganização social e o esgotamento de bens de consumo das pessoas. Faltava alimentos, faltava ausência de autoridade, a falta de um rei, né, porque o rei fugiram para o Brasil, né. Tudo isso interferiu para a criação de uma Constituição que pretendia transferir o poder legislativo para um parlamento e proclamar uma república e acabar com a monarquia, mas não deu certo. Enfim, a instabilidade social pressionou para que o rei Dom João VI, já era rei, porque ele, quando veio para o Brasil, ele era ainda um príncipe regente. Depois a Dona Maria Louca morreu em 1816 e Dom João, então, passou a ser Dom João VI. Aí, em 1821, ele resolveu retornar para Portugal, né, e deixar aqui no Brasil, deixou seu filho aqui, o príncipe regente Dom Pedro I, em 1821, quando ele voltou para lá, deixou Dom Pedro aqui, e Dom Pedro acabou fazendo aquilo que eles não queriam, a independência do Brasil. Transformou o Brasil num país independente de Portugal. E construiu aqui uma nova nação, o que acabou acontecendo em 1822. Isso aí vocês já sabem. Então, enquanto isso, lá no quartel de Abrantes, estava tudo como dantes, né, na mão dos militares franceses, que aos poucos foram saindo, né, e depois a monarquia voltou. Então, aí está o significado dessa palavra, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Significa a incompetência, né, o conformismo, deixa para lá, não, vamos aceitar, vamos concordar, está errado, mas vamos aceitar, eu não gosto de ditadura, mas eu vou concordar, e assim vai. Então, falei tudo isso, pessoal, para criticar uma decisão do ministro lá do TSE, que determinou que a Polícia Federal e as PM dos estados desobstruíssem as estradas. Isso não é competência do Tribunal Eleitoral. Isso aí é competência dos estados e da Polícia Rodoviária Federal, nunca, talvez do Poder Executivo, nunca jamais de um tribunal. Mas, enfim, ele estabeleceu multa de 100 mil reais, ameaçou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal de prisão em flagrante caso ele desobedeça. O que tem que ver o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal com obstrução de rodovias? Isso aí é problema de outra esfera. Só que, até criticando isso, claro que caminhoneiros e pessoas que estão fazendo um ato patriótico, um ato de resistência, não deveriam impedir que uma ambulância passe, que um trabalhador passe com o seu carro. O problema da paralisação é dos caminhoneiros e não das pessoas que estão trabalhando ou que têm o direito de ir e vir. Aí dá aquele conflito. Mas também não é competência da justiça sem provocação, que nesse caso foi provocado pelo PT, né? Mas provocação para obrigar a pessoa que está demorando para anunciar se aceita ou não a fraudemia. Então, meus amigos, a situação é crítica. Não sei se vocês entenderam, talvez não, mas aqui nós temos um Napoleão que manda em tudo, manda prender, abre inquérito, invade, desinvade, faz, acontece, interfere em tudo no país.
E o povo brasileiro está igual àquele povo de Portugal lá na época, né, pós-Revolução Francesa, que durou até 1789, perdão, 1799. A Revolução Francesa durou 10 anos, de 1889 até 99, e lá mataram todo mundo e botavam todo mundo na guilhotina. Essa rica democracia, essa maravilha dessas repúblicas que eles criaram lá com a Revolução Francesa. E aqui o Brasil, nesse momento, vive um momento delicado. Então amanhã nós vamos começar a rever todos aqueles centenas de vídeos que eu fiz sobre resistência civil ou desobediência civil, como queira, que é um direito que o cidadão tem de resistir à opressão, à tirania, à falta de liberdade e à esculhambação que está virando a nação, onde uma pessoa só manda e todo mundo obedece. Isso aí tem nome, pessoal. Desculpe a franqueza, não sei se vocês entenderam, mas vejam de novo que no fundo das entrelinhas eu disse muita coisa. Até mais.